Não, agora tá saindo, normal. Ah, tá, agora foi. Saiu, seu áudio saiu igual a expedição do submarino em busca dos destroços do Titanic. E, por falar nisso, começa o episódio, tá ligado? O cara rouba a apresentação, começa. Já que tocou no assunto, Já que tocou no assunto. já que tocamos nesse assunto, ah, vamos começar o episódio. Olá, pessoas. Eu sou Erisvaldo e está começando agora mais um episódio do podcast Agora Pronto. Estamos aqui hoje para falar de um tema quente, um tema muito profundo e bem atual, eu diria. Vamos falar hoje sobre hidrodinâmica e hidrostática. E ao longo do programa vocês vão entender por que é atual. Olá, pessoas. Quer dizer, eu acabei. Nossa, eu acabei falando igual o Erisvaldo. Que pecado, que pecado. Que Hoje o pecado. episódio vai ser assim. A gente vai se aprofundar bastante no tema hoje. Sejam bem-vindos aí. Dinâmica tem a ver o quê? Com movimento, estática parado. Hidro você imagina líquidos. A hidrodinâmica imagina líquidos que se movem. A hidrostática, líquidos parados. Um líquido que se move, por exemplo, o exemplo do avião quando ele está em voo. Qual é o líquido que está se movendo ali? Você pode considerar a atmosfera da Terra como sendo algo líquido, porque na verdade, entre aspas. Mas você consegue ver que o ar ele consegue fluir. Então, se o ar flui por entre o movimento lá do avião, as hélices pegam o ar está fluindo, então tem um movimento fluido daquele, entre aspas, líquido que a gente chama de ar. Obviamente o ar não é um líquido, não tome isso como literalidade, é só uma maneira de apresentar. Hidrostática, a gente está falando agora de líquidos ou de... É que eu tô meio gripado aqui, eu vou fazer uns assim no meio do episódio. Mas tome a hidrostática como sendo algo que está parado. Por exemplo, o pessoal que anda de moto consegue ver que na frente da moto, na parte dianteira da moto, a gente tem dois pares de que a gente chama de bengala. A bengala da moto. Essas bengalas elas são preenchidas com um óleo, que é um óleo, ele não é necessariamente um óleo lubrificante, mas ele é um óleo que dá uma maciez para a bengala. Ela está conectada, digamos assim, ao pneu dianteiro da moto. Esse pneu dianteiro da moto, quando você está andando de moto, ele vai ter movimentação, a moto vai ter um impacto ali e aquele líquido que está preso à bengala da moto faz com que o impacto seja reduzido. Então você tem uma aplicação prática dos fluidos de óleo para o dia a dia. Aí tem outros materiais, outras máquinas que também usam esse tipo de óleo para, em vez de lubrificar, mas também para realizar algum processo. Bom, eu falei dos exemplos de hidrodinâmica e hidrostática, eu meio que passei por cima para poder introduzir esses conceitos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Para que a gente incorpore isso ao nosso cotidiano, a gente precisa entender que a atmosfera ela pode ser compreendida como um gás fluido que causa uma determinada pressão. O valor da pressão atmosférica, que a gente toma por natural, é o que é medido a nível do mar e é definido por um ATM. Um ATM equivale a uma atmosfera. Então, por exemplo, quando você está estudando lá os experimentos de termodinâmica, eles vão dizer assim: olha, a gente vai usar aqui um gás ideal nessa questão e esse gás ideal vai estar em CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão. Da CNTP, o P é a pressão e essa pressão que a gente usa nos casos ideais é a pressão de um ATM, que é a pressão que a gente chama de a nível do mar. Por exemplo, temos jogos na Libertadores na Bolívia. Joga a 3.500 metros de altitude. Isso aí ele está a 3.500 ATM.
ou seja, não está 3.500 metros acima do nível do mar. Um outro exemplo acontece, por exemplo, lá nos Países Baixos. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas Holanda não é necessariamente um país. Holanda é uma região dos Países Baixos, uma pequena região dos Países Baixos. E nos Países Baixos, onde fica localizada a Holanda, a gente tem, além da grande plantação de flores, a gente tem um país que está abaixo do nível do mar, que não é necessariamente algo... Bem, existem algumas partes do mundo, essas regiões que estão abaixo do nível do mar, mas é muito mais fácil você ter pessoas vivendo em altitudes que estão acima do nível do mar. Então, matematicamente falando, a pressão é a razão entre a força por unidade de área. Por exemplo, a gente está gravando aqui o podcast agora, eu estou aqui olha, informação, viu? Informação que eu estou trazendo aqui pro programa, viu? Eu estou gravando o podcast no quarto de minha irmã, porque minha irmã não mora mais aqui comigo, então eu venho pro quarto dela, que é maior do que o meu, e gravo aqui. Eu estou sentado Bastidores da notícia, viu? Bastidores da notícia. Eu estou sentado na cama dela, uma cama de, como é que diz? Box, né? Cama box. A minha cama não é box, mas a dela é box. Olha só. Importante falar e frisar isso. Uau! Muito bom. E aí, quando você estuda física, você sabe o seguinte: se um corpo está sobre outro, existe uma relação de força entre os dois. Por exemplo, eu estou sentado na cama, eu estou exercendo uma força que é relacionada à gravidade. A gravidade está me puxando para baixo, então esse fato da gravidade estar me puxando para baixo está exercendo uma força sobre a cama. Só que como para terceira lei de Newton, né, para cada força de ação existe uma força contrária com a mesma intensidade e sentido oposto. Então tem uma força que é uma força normal que está no sentido oposto. Mas se eu estou dizendo que tem uma força que está agindo sobre mim, sobre a cama, então eu posso afirmar que nesse ponto de contato entre o meu bumbum e a cama existe uma determinada pressão, porque a pressão é a razão da força por unidade de área. Então, a área, você toma a área como sendo a parte do meu corpo que está sobre a cama, e a força está ligada com o peso, meu peso, né, que é a minha massa vezes a aceleração da gravidade, e quando eu divido minha massa pela aceleração da gravidade, pela área que está em contato sobre a cama, eu tenho a pressão que eu estou realizando naquele local. Olha, eu fui claro? E existiu ainda um gancho perfeito porque eu tenho que dizer aqui. Por exemplo, já para explicar logo um fenômeno. Tal como o bumbum do Erisvaldo e a cama, certo? Está o ar sobre a sua cabeça. Sobre a sua cabeça Exatamente. E o seu ombro, sabe? E essa coluna gigantesca de ar, certo? Que está sobre você, que é justamente a quantidade de ar que existe na sua área, certo? Respectiva à sua área, e que está entre a sua cabeça e a atmosfera terrestre. Tem essa coluna imensa de ar. E ela está gerando uma força sobre você que relacionada com a área, né, da sua cabeça, gera uma pressão. E essa pressão é equivalente, como o Erisvaldo falou, de 1 atm, certo? É a pressão que nós estamos sendo assim, submetidos a todo instante, porque estamos no ar, basicamente. Estamos aí. Isso. E aí tem uma questão importante, porque no Sistema Internacional de Medidas, o valor padrão que a gente usa para medir pressão é o Pascal. E o Pascal, ele equivale, no caso, 1 atm equivale a 101.325 Pascal. Eu acho que o plural o termo certo de falar é Pascal mesmo. Então, por exemplo, a nível do mar, existe uma força que interage. Se a gente fizer uma conta simples, podemos dizer que a pressão atmosférica a nível do mar equivale a uma força de 101.325
newtons por metro quadrado de superfície. E aí, por exemplo, eu falei para o Matheus que quando ele for estudar lá termodinâmica, isso aí vale para todo mundo que for estudar termodinâmica, que a gente tem uma relação, por exemplo, de calcular, quando você tem cálculos lá de temperatura, você vai ter que relacionar também a pressão. Aí, de acordo com a lei de Guy-Lussac, utilizado para explicar as transformações, olha esse nome, isocóricas, ou seja, são transformações de volume constante sofrida por gases ideais. Lembrando que gases ideais é só uma ideia, não existe literalmente um gás ideal, mas é uma ideia. Você pega um gás ideal para resolver um determinado tipo de questão. É a mesma coisa da gente, por exemplo, considerar um sistema ideal para calcular, para fazer alguns cálculos na física que você faz aí no ensino médio. Por exemplo, você considere aí uma superfície sem atrito, né? Superfície é meio difícil de achar, sabe? Uma superfície sem atrito. Ela é uma superfície ideal para você fazer alguns determinados cálculos. Bem como a pressão não, gente, a resistência do ar, né? Que muitas vezes é desconsiderada para que você consiga fazer com mais facilidade alguns cálculos. A lei de Guy-Lussac é utilizada para explicar as transformações isocóricas, que, como eu falei, são a volume constantes. E a pressão e a temperatura do gás são grandezas diretamente proporcionais. Portanto, sempre que houver aumento da pressão, também haverá aumento de temperatura. Bem como, se você diminuir a pressão, vai diminuir a temperatura. E como é que a gente pode ver isso? Por exemplo, no Monte Everest, você está subindo a montanha, no caso, né? A pressão atmosférica naqueles pontos são menores. E aí, por consequência, você vê camadas de gelo. Ou seja, lá tem temperaturas menores. A mesma coisa, você pode pegar isso aí para... Você pode não ser tão... expandir tanto para o Monte Everest, mas você pode pegar, por exemplo, o exemplo que eu citei de jogos em países que estão muito acima do nível do mar. Esses locais têm temperaturas amenas. E você pode também pegar para serras. Locais que são em serra também tem essa questão. Bom, a pressão hidrostática, só retomando aqui, para começar a falar de aplicações do nosso dia a dia, a pressão hidrostática é a pressão exercida por um fluido em repouso devido à sua própria massa. Quanto maior a profundidade em um fluido, maior será a pressão exercida. E João Vitor daqui a pouco vai trazer o exemplo lá do submarino, né? A pressão física também desempenha um papel importante em muitos fenômenos naturais e tecnológicos, como o funcionamento de sistemas pneumáticos. Se você pesquisar lá, pneumáticos vão estar sempre isso aí é sempre coisa relacionada a ar. Por exemplo, o pneu do carro. Você tem ar dentro do pneu. Sistemas pneumáticos e aerodinâmicos de avião em voo também eles utilizam esse mesmo princípio. E outra coisa importante, a pressão sanguínea do corpo humano. E até um negócio interessante, eu acredito que eu vi isso, eu posso estar muito enganado, então eu vou dar logo o disclaimer. Mas eu creio que eu vi isso no livro do Hadley, volume 2, quando eu estava pagando Fundamentos de Física 2. Que era uma questão que fazia a comparação da pressão sanguínea, no caso era do fluxo sanguíneo, em duas questões. Uma quando o cara estava voando e a outra quando ele estava mergulhando. E aí você tem diferentes pressões, né? Porque quando você tem o nível do mar, se você imagina uma escala. Imagine que nessa escala o nível do mar é o ponto zero. Quando você vai para baixo, a pressão aumenta, para cima a pressão diminui. E isso aí vai influenciar no seu sistema sanguíneo também. Existe uma relação entre a pressão e a profundidade, como eu já citei anteriormente. Quanto maior a profundidade, maior a pressão. E isso segue o princípio fundamental da hidrostática, que é conhecido como Lei de Pascal. Lembra que eu falei que pressão no Sistema Internacional de Medidas ele é medido pelo Pascal. Obviamente, eles
tem isso pelo brilhante trabalho do cientista Blaise Pascal. A lei de Pascal estabelece que a pressão exercida em um fluido incompressível e em equilíbrio é transmitida igualmente em todas as direções. Então, por exemplo, o João Vitor vai citar mais adiante o caso do submarino, mas quando o submarino começa a submergir, ou seja, ele começa a descer lá no oceano, todos os pontos do submarino todos os pontos do submarino estão sendo sujeitos a uma pressão igual em todos os pontos. Então, se um pontinho ali, se um centímetro cúbicozinho ali tiver com um pequeno defeitinho, que uma pequena fraqueza, aquele ponto ali, a pressão vai provavelmente sucumbir ali. No caso da água, à medida que você mergulha em uma determinada profundidade, a pressão aumenta proporcionalmente. A relação entre pressão e profundidade da água, ela é descrita por uma equação simples. É densidade da água vezes a gravidade vezes a altura. Nessa equação, a densidade da água e a aceleração da gravidade, então a gente tem elas como constantes. E então a pressão é diretamente proporcional à altura, ou seja, quanto mais fundo, maior a pressão. E essa relação ocorre... Quando você começa a afundar na água, você está suportando tanto a coluna de ar que já estava acima de você, agora você está suportando ainda a coluna de água que está crescendo conforme você submerge, né? Exatamente. E essa relação ela ocorre porque a coluna de água acima de um determinado ponto exerce uma força devido à própria massa, ou seja, toda aquela coluna de água, ela tá... É como se tivesse um elefante em cima de você. Tipo, se um elefante está em cima de um ser humano, nem todas as partes do elefante estão necessariamente em cima do ser humano, mas todo o peso que o elefante causa vai estar em cima do ser humano. Então é basicamente isso que ocorre quando você tem um submarino ou um submergível abaixo da água. É importante mencionar que a pressão exercida pela água aumenta linearmente, ou seja, mais fundo, mais pressão, ela vai aumentando. Em situações reais, existem alguns fatores, como a temperatura e a salinidade da água, que pode ter um pequeno impacto ali na densidade. E é uma questão interessante, por exemplo, eu acho que todo mundo aqui, no caso só tá aí o João Vitor, porque o Matheus foi embora, foi de submarino, mas o pessoal que está ouvindo já deve ter visto aquelas imagens do pessoal no Mar Morto, que é um mar, só que tem muita concentração de sal, e por isso as pessoas elas não afundam. Diferentemente de, por exemplo, uma pessoa que não sabe nadar, ela cai no rio de água doce, a pessoa vai afundar. O que acontece? No Mar Morto, a densidade da água ela é maior. Se a densidade da água é maior, você tem maior dificuldade para submergir. Se você tem maior dificuldade de submergir, é porque a densidade, você vai ter uma pressão maior. Porque você tem que, de maneira leiga, você tem que botar, entre aspas, mais forças para afundar. E quanto mais força você tem que botar para afundar, a pressão que vai lhe exercer sobre você mesmo será maior. Existem diversos fatores interessantes para você não afundar no Mar Morto, principalmente por causa do sal. Ele vai meio que, sei lá, matar você com o tempo. Eu não sei se vai matar, mas eu acho perigoso. Eu acho que deve dar alguma coisa nos olhos ou na pele, alguma coisa assim. Eu acho que, dito isto, podemos falar do submarino. É bom não abrir os olhos se você for mergulhar em água salgada, né? É bom lembrar. Pronto, tá. Então vamos falar agora, né, do desastre que ocorreu aí há algumas semanas. Para quem tá vendo isso aqui do futuro, né, não tá pegando muito o contexto, basicamente no dia 18 de junho, disclaimer, no meu aniversário, eles decidiram fazer isso, né? Só um detalhe importante, que
essa conversa nossa aqui tá sendo ouvida por toda a galáxia também, né? A partir do momento que a gente tá gravando, a gente tá emitindo essa frequência por todo o espaço. Então, o pessoal que tá lá em Próxima Centauri, daqui a 4 anos e meio, vão estar ouvindo isso aqui também. Inclusive, se eu não me engano, o primeiro discurso assim que saiu de rádio pra Hitler. ser coisa exatamente. Então, quando olha o perigo. Quando os alienígenas captarem a nossa existência, a primeira coisa que eles vão ver é um discurso de Hitler. Então, isso daí. Eu acho que isso já deixa muito claro que provavelmente eles vão vir com facas nos dentes, sabe? Isso aí é um disclaimer do disclaimer. Que isso aí foi. Como é que diz? Ele foi citado pela primeira vez no brilhante livro do Carl Sagan, O Contato, que a raça alienígena eles pegam a mensagem, a frequência da transmissão que o Hitler falou lá na Alemanha em 1930, e eles reenviam a mesma mensagem para a gente. Então, quando eles conseguem descriptografar a mensagem, eles veem que a mensagem que os alienígenas estão mandando para eles é o Hitler no discurso de 1930. Basicamente, no dia 18 de junho, um grupo de milionários decidiram realizar uma expedição para ir ver os destroços do Titanic, certo? Ele ficou desaparecido, né? O submarino perdeu o contato, né? 2 horas depois que desceu. Ele ficou desaparecido até que no dia 22 de junho foram encontrados os destroços do submarino e confirmou então que houve uma implosão. O primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro aqui é que é legítimo você tem a possibilidade de fazer isso e você vai lá e faz, sabe? Isso é legítimo. O problema disso tudo é como foi feito, certo? O problema disso tudo é o que estava em jogo no próprio submarino, sabe? Que quando eu explicar, a gente vai ver que não foi feito de maneira assim 100% profissional, sabe? Só para dar um ponto à discussão, é que existem meios e meios de se fazer as coisas. Primeiro, eles não estavam numa pesquisa científica, por exemplo. Por exemplo, existem submarinos que conseguem submergir a profundidades maiores, mas eles são mais seguros. Eles têm seus processos lá para fazer para que sejam mais seguros. E existe esse meio aí, que é o meio turístico, que, por exemplo, eu não sei se tu vai citar isso, mas eles usavam material que não é recomendado para aquele tipo de missão, de missão entre aspas. E aí quando você faz uma coisa que você não linka com possíveis problemas, você tá meio que dizendo, estamos fazendo aqui, vamos nos desafiar. Então, o que acontece é o seguinte, gente. Basicamente, quando você for fazer uma expedição dessa, você precisa que o submarino esteja sob as normas de segurança. E isso não aconteceu 100%, tá? A gente tem que lembrar que ele foi um submarino que foi também desenvolvido em parceria com a NASA, só que ele foi só fiscalizado, sabe? Pela própria OceanGate, entende? O que acontece? Basicamente ele possuía alguns aspectos bem amadores dentro da cápsula, sabe? O submarino era controlado por um controle de videogame, né? E aí o que acontece? O controle de videogame serviu para isso? Serviu. Mas acontece que é o seguinte, o controle de videogame, ele foi desenvolvido para, caso ele dê problema, o maior problema que ele pode causar, né, é que o jogador perca uma partidazinha, sabe? No caso onde você está dentro do mar, a 4.000 metros de profundidade, não é que você vai perder uma partidazinha, o submarino vai ficar sem controle a 4.000 metros de profundidade, sabe? Então, o que acontece? Funcionou? Funcionou, mas não era o ideal, sabe, para você usar. Você também tinha algumas coisas que, por exemplo, um jornalista que foi fazer uma expedição na nave, assim, na cápsula, né? Esqueci de falar, o nome do submarino é Titã, né? Quando foi fazer uma análise do Titã, ele viu que tem tinham luzes que foram, assim, as luzes de dentro da nave, da cápsula, né?
eram luzes, assim, compradas numa lojinha da esquina, sabe? Não era uma coisa desenvolvida Compraram pra na você Shopee. ficar lá. Eles compraram na Shopee o negócio, chegou e colocaram, sabe? Então, tipo assim, e também tiveram algumas entrevistas do pessoal falando, que essas normas de segurança nem precisa disso tudo, não sei o que, sabe? Assim, então você pediu pra acontecer algum desastre, sabe? Você pediu pra acontecer algum problema. Se isso fosse feito com maior seriedade, né? Se fosse feito com uma maior... eu até coloquei aqui, tipo assim, não houveram revisão por pares, sabe? Entre aspas, porque assim, quando a gente tá fazendo um artigo e vai publicar ele em uma revista científica, ela precisa passar por uma revisão por pares. Outros profissionais têm que dar uma análise do seu artigo e avaliar, né, o seu artigo para ver se ele pode ser publicado ou não, sabe? E não houve isso, não houve uma revisão por pares. E quase sempre precisa fazer revisões, porque tipo, é muito difícil de primeira estar bom, você precisa revisar tudo certinho, deixar tudo nos conformes. E aí o que houve? Teve uma carta em 2018 que foi enviada para a OceanGate de alguns colaboradores que participaram da construção do Titã, né? Eles alertaram que, do ponto de vista deles, o desenvolvimento não estava nos padrões de construção, sabe? Não estava nos padrões assim, de segurança. Então, o que a OceanGate respondeu foi basicamente: não, relaxa, pô, é só um protótipo, sabe? Relaxa, tá de boa. Em 2023, esse protótipo foi a 4.000 metros, sabe, de profundidade. Então, assim, eles não mudaram o jeito que eles estavam construindo, nem nada, enfim. Eles pediram para que acontecesse, gente. A gente tem que deixar isso bem claro, porque quando você vai fazer uma expedição dessa, você tem que ter todo, assim, qualquer cuidado é pouco, sabe? E eles não levaram isso muito a sério. Vamos entrar agora nos detalhes da expedição, né? Do que aconteceu. Basicamente, o local em que o Titanic afundou, ele fica a 600 quilômetros da costa do Canadá. Isso é considerado, pelos especialistas, uma área que fica no meio do nada, sabe? Que a gente chama de do Titanic, águas internacionais, né? É o que a gente chama de águas internacionais, isso. Onde não tem lei. Mais ou menos é isso. Exatamente. A profundidade do Titanic fica a 4.000 metros da superfície, né? Isso, para efeito de comparação, é 4 vezes maior que o maior... vamos lá. É mais do que 4 vezes o maior prédio do mundo, sabe? Que fica em Dubai. Você coloca esse prédio, você coloca umas 4 cópias e meia desse prédio, uma empilhada em cima da outra, e essa é a profundidade que eles desceram. O G1 tem um infográfico que fica perfeito, para você ir rolando a tela e vendo como é a profundidade lá do oceano. Eu vou deixar aí linkado, vocês podem ver aí depois. E tem uma base assim da profundidade. Gente, para vocês terem uma ideia, o máximo que um mergulhador profissional chegou, sabe, foi a 40 metros. Assim, com equipamento e tudo, parando várias vezes ao longo do caminho para se acostumar com a pressão e tudo mais. E, enfim, foi 40 metros o máximo, certo? Abaixo dos 300 metros, são pouquíssimos submarinos militares que conseguem chegar, sabe? E abaixo dos 1.000 metros, o que acontece é que a luz do sol não penetra mais, sabe? A gente tem um desconhecimento enorme, assim, do que acontece abaixo disso. A gente não tem, assim, dados, sabe? A gente conhece mais sobre o universo do que o oceano, sabe? O fundo do oceano. Só um ponto é que essa frase é muito interessante, né? A gente conhece mais do universo, não necessariamente de composição e tal, do que sobre o oceano. Existe uma limitação muito grande a respeito disso mesmo, da pressão. Por exemplo, eu acho que o local mais profundo que o ser humano foi é as Fossas da Mariana. E tipo, isso nem chega perto de ser o ponto mais profundo da Terra. Então, existem seres, existe todo um ecossistema que meio que a gente não tem muita noção de como ele funciona ainda, né? Exatamente. É por isso que eu volto aqui. É legítimo você explorar o mar. É legítimo você querer ir mais a fundo, sabe? Entender. Só que tem que ser feito da maneira correta, sabe? Tem que ser feito da maneira Ou seja, tem que botar uma câmera num peixe desses, né? Vamos lá. Como o Erisvaldo falou, né? Quanto mais você desce,
a pressão vai aumentando cada vez mais, certo? E, para efeitos de comparação, funciona da seguinte forma. Quando você vai descendo a cada 10 metros, nós temos uma pressão de 1 atm sendo adquirida, certo? Então, você desce mais 10 metros e mais 1 atm de pressão foi adquirida. 1 atm, lembrem-se, é exatamente toda a pressão que o ar exerce sobre você entre a sua cabeça e a atmosfera da Terra, certo? Ou seja, a 40 mil metros... 40 mil metros não, calma lá. A 4 mil metros, nós temos... Aí é uma ordem de grandeza um pouco... Furou a 4 mil metros... a terra. A 4 mil metros, nós temos aproximadamente 400 atm de pressão sendo exercida, certo? Ou seja, quando a gente quer ir para essa profundidade, a gente precisa de um equipamento que suporte essa pressão dessa coluna acima, certo? Que, como o Erisvaldo falou, ela é direcionada em todas as direções, sabe, da nave, sabe, da cápsula que está lá dentro. Então você meio que faz uma cápsula em que dentro você não sente pressão nenhuma, só que toda a casca está sofrendo essa pressão, sabe? E ela tem que suportar essa pressão. E aí o que acontece? Aqueles aspectos amadores que a nave foi feita, que a cápsula foi feita e tudo mais, é óbvio que em algum momento ia dar algum problema, né? E aí o que aconteceu no caso da implosão? Houve uma falha na estrutura do submarino, sabe? E ele cedeu a essa pressão absurda subitamente, do nada, sabe? É como se você estivesse de boa, entendeu? E do nada, tome 400 atm aí de pressão em todas as direções do seu corpo, sabe? Então, o que acontece quando ocorre esse tipo de situação? É uma implosão, certo? A pressão basicamente vai gerar essa implosão, que é como se fosse uma explosão, sabe? Só que em vez de dentro para fora, é de fora para dentro, sabe? Ou seja, você é amassado como uma bolinha de papel, entendeu? Eu acho que é o jeito mais fácil de você entender. Um exemplo perfeito. Basicamente, o submarino foi amassado, foi esmagado por essa pressão, sabe? Exercida no casco e que cedeu. E, infelizmente, houve essa tragédia, sabe? Enfim, a lição do dia, gente, é a seguinte. Não ignore normas de segurança, tá? Não vamos ignorar normas de segurança. Se você for desenvolver um submarino, faça com uma seriedade extrema, sabe? Como a própria situação pede. Se você tiver numa pandemia de Covid-19, use máscara, sabe? É importante você usar máscara. Os conselhos básicos. É básico. Se você entrar dentro de um carro, você coloca o cinto de segurança, tá? Porque isso é uma norma de segurança. Até porque o pessoal muitas vezes esquece o cinto de segurança quando não tem polícia por perto, quando não tem fiscalização. Você fala, não, tá de boa. Mas lembre-se que o intuito do cinto de segurança não é para que você não tome uma multa, sabe? Ele é feito para que... É porque a primeira lei de Newton, ela funciona independente se tem polícia perto ou não, sabe? Um corpo em movimento, ele tende a permanecer em movimento, certo? A não ser que uma força seja aplicada sobre ele. Ou seja, quando você está a 100 km por hora numa avenida e o carro sofre uma parada súbita, certo? O carro parou. Mas você, não, amigo, você continua a 100 km por hora. Ou seja, para você, o cinto de segurança, ele garante que você esteja na mesma velocidade do carro, sabe? Então, quando o carro parar subitamente, você também para subitamente e você não é esmagado no vidro à frente, sabe? Enfim, vamos levar as coisas a sério. Se a gente levar as normas de segurança a sério, a gente vive melhor, sabe? A gente vive, né? Em outras palavras. Só por viver já tá bom. A gente poderia também partir para a questão dos navios, né? Porque o que aconteceu? Por que tudo isso existe? Por que o Titã implodiu? Porque o Titanic afundou. Olha aí o problema. Exatamente. E por que o Titanic afundou só depois de bater num iceberg, em vez de... Porque inclusive, aqui eu poderia até fazer como é que diz?
quando você vai fazer uma denúncia, né? Que às vezes isso aí serve para você jovem que vai tentar ludibriar seu professor. Explana. Isso aí serve para você jovem que vai ludibriar seu professor pesquisando na internet, no chat GPT ou em qualquer outra forma de inteligência artificial e você não checa a fonte, né? Você vai só por isso mesmo. Que assim, quando a gente vai fazer aqui nossos negocinhos, eu vou lá, pesquiso, faço tudo certinho. E aí é fácil explicar do porquê que o navio flutua, né? Bom, antes de fazer a explanação, eu vou explicar porquê que o navio flutua. Os navios eles flutuam através de uma lei que a gente chama de lei de Arquimedes, que é aquele cara lá do Eureka. Não sei se você provavelmente todo mundo já ouviu falar dele. Que foi, se eu não estiver enganado, a história é que foi até um desafio. Eu não sei se o Eureka é meio que um efeito Mandela da história, mas diz a história que um rei estava precisando de alguma coisa e ele teve essa ideia do princípio de Arquimedes, que é da lei do empuxo, quando ele estava tomando banho na banheira e ele falou um eureka, se ela saiu da banheira e foi para lá, tá? Mas obviamente ele não foi falar com o rei para lá. Eu acho que pode ser um efeito Mandela, talvez nada disso tenha acontecido. Mas fato é que a lei do empuxo, e ela é muito fácil de ser vista, ela é o que mantém os barcos, os navios flutuando. Ela funciona basicamente como a força normal funciona com seres humanos. Por exemplo, a gravidade está puxando você, que está fazendo sua corrida, para baixo. Só que existe, como para toda força de ação, existe uma força contrária, em sentido oposto, de mesma intensidade. Existe uma força contrária à força peso, que te puxa para baixo, que é a força que a gente chama de força normal. No caso de um líquido, também existe essa força contrária, e a gente chama ela de força de empuxo. Quando a força de empuxo é maior do que a força peso, a coisa vai flutuar. Por exemplo, como eu falei antes, no Mar Morto, a força peso ela não é maior do que a força de empuxo. E ela não é maior devido principalmente à densidade da água, porque a água é muito salgada. Então a pessoa vai flutuar. E nos casos mais gerais, por exemplo, os navios e tudo mais, eles também têm a força peso, ela é menor do que a força de empuxo. Então se o empuxo é maior, ele vai flutuar. Isso está explicado do porquê que os barcos flutuam. Agora, eu vou catar aqui o ponto que o chat me passou. Vou abrir aspas aqui. Além disso, falando do porquê flutua, os navios são construídos com materiais menos densos que a água, como o aço, o alumínio e a fibra de vidro. Veja bem, o chat GPT disse para mim que o aço é menos denso do que a água. E isso não faz o menor sentido. Bom, em um ponto ele tem razão. Materiais menos densos, eles flutuam. Por exemplo, se você jogar madeira na água, a madeira ela vai flutuar. Agora, se você jogar uma bolinha de ferro, uma bolinha de aço, ela vai afundar. Então, você, estudante, você que está ouvindo isso agora, não confie cegamente, ou pelo menos não copie tudo que o chat, uma inteligência te manda e só coloque lá, porque você vai ser reprovado um dia por causa disso. Queria deixar isso claro. E a gente vai ter um episódio ainda sobre inteligências artificiais. Isso. E basicamente ela não é perfeita, sabe? O chat GPT não é um deus, sabe? Então o que acontece? Ele vai errar, ele pode acertar muito, né? Então quando ele vai acertando, e aí você vai gerando confiança, né? No momento em que ele errar, você vai confiar cegamente, entende? Porque ele vai errar, você tem que levar isso em conta. Exatamente. E, bom, mas em termos gerais é isso. Quando os navios eles são feitos de algumas ligas de materiais
que são mais densos do que a água, só que a estrutura dele em si permite que o peso seja melhor distribuído. Quando o peso é melhor distribuído, o empuxo bom, e aí a gente vai considerar aqui uma outra grandeza, que na verdade eu estou falando e a imagem está vindo em minha mente, se chama centro de massa. Todo corpo ele possui um centro de massa. O que isso significa? É como se todo o peso daquele corpo, toda a massa daquele corpo se concentrasse em um determinado ponto. Então, os navios eles são construídos de uma maneira que a massa é bem distribuída, ou seja, ela tem um centro de massa num ponto só que a massa do todo é bem distribuída. Então, quando a massa é bem distribuída, o empuxo que é causado, ele é maior do que a força-peso em si, porque a massa bom, novamente, existe uma grandeza na física chamada centro de massa, ou existe também o centro de gravidade. É como se a massa estivesse toda naquele ponto, só que a massa obviamente não está. A massa está toda distribuída, mas é como se a força agisse só naquele ponto. E naquele ponto a densidade ela era menor. Então o empuxo é maior do que a força-peso naquele ponto. E isso permite que os navios, os barcos, eles flutuem. Isso permite também que a porta de madeira que fez a Rose sobreviver e o Jack morrer, caberia o Jack, provavelmente, porque ela era de madeira é menos densa do que a água também, viu? Então ele sobreviveria. Esse último foi só para um desabafo. Um excelente desabafo. Ele morreu à toa. Morreu à toa. Temos diversas imagens na internet circulando. Você já viu aquela que é tipo assim, a porta, certo, de madeira, e aí as maneiras com as quais eles poderiam ficar, certo? Eles poderiam ficar tem várias maneiras. Eles poderiam estar jogando baralho, eles podiam fazer qualquer coisa. Eles poderiam fazer muitas coisas ali. E ele ficou lá, segurando. E ela vendo ele morrer. Ele começou a ficar azul. Triste fim. Triste. A gente já está encaminhando para o final, né? Só para contextualizar aqui, a gente queria falar também de aviões. De como funciona, por exemplo, um avião se manter no ar. Só que isso aí é muito complexo e requer, ao meu ver, o uso de imagens. E, obviamente, a gente está num podcast gravado, principalmente, ele é distribuído no YouTube, mas ele é feito principalmente por Spotify, que é de áudio. E aí não teria como, por exemplo, a gente exemplificar alguns pontos. E é muito complexo, por exemplo, a gente tem que usar as equações de Navier-Stokes. Nem todas essas equações estão necessariamente resolvidas. E aí você tem que supor algumas coisas, imaginar outras, e é muito difícil fazer isso sem imagens. Mas o funcionamento básico é o mesmo. Você tem o peso do avião, o avião, quando ele está no ar, né? O peso é para baixo e você precisa gerar uma força para cima que faz com que o avião fique em equilíbrio. Tem um nome específico para essa força, que eu vou pesquisar agora porque eu me esqueci, mas eu vou trazer em questão de agora. Existem 4 forças, né? Existe a força de tração, que é a força que os motores causam, que puxa o avião para frente. Então, imagine um avião. Existe uma força de tração que puxa ele para frente, que é a força que é causada pelo motor. E existe uma força de arrasto, que é a força que puxa para trás. A força de tração, ela é maior do que a força de arrasto. Então, o avião vai se mover para frente. E existe a força de sustentação para cima e a força peso para baixo. E aí, a força de sustentação e a força peso, quando elas estão em equilíbrio, o avião fica parado. Parado no sentido não que ele para de se mover, mas ele fica sem subir e sem descer. E quando uma dessas forças ela se altera, quando a sustentação for maior do que o peso, ele vai para cima. Quando o peso for maior do que a sustentação, ele vai para baixo. Essa é uma maneira mecânica de expor o problema.
Não é necessariamente uma maneira física, porque para você envolver a maneira física, você tem que considerar, por exemplo, questões sobre a atmosfera, como é que funciona o movimento dos gases da atmosfera. E aí, como eu falei, você precisa usar as equações de Navier-Stokes, e aí fica muito complexo de a gente mostrar isso. Eu recomendo vocês verem um vídeo, tem 2 vídeos, tem um vídeo do Aviões e Música, do Lito, e tem um vídeo do Pedro Luz. O vídeo do Pedro Luz, a gente está gravando isso aqui no dia 10 de julho, o vídeo do Pedro Luz, se eu não estiver enganado, é do dia 5, que ele explica essa questão do movimento do avião. O do Pedro Luz é muito bom porque ele é todo ilustrado, então vai ficar claro. Só para Exato. deixar claro. Aliás, existe também um podcast que junta tanto o Pedro do Ciência Todo Dia quanto o Lito, né? Que eles se juntam em episódio para falar Não sobre sabia aviões. não. No Sinapse. No Sinapse é verdade, real. Real. Pô, é muito bom. Enfim, E aí vocês podem ver. as recomendações aí para vocês. A gente tá ajudando esse povo, divulgando eles, mas eles são bons. Eu acho que com isso a gente pode encerrar por aqui, né? Próximo episódio a gente vai falar de quê mesmo? Futebol, né? Vamos falar de futebol, vamos falar de Corinthians, brincadeira. Caramba, O Corinthians não tá apresentando muito futebol ultimamente. Não, e eu que vamos falar de futebol no pior momento do Palmeiras nos últimos 5 anos. Complicado. Ficamos por aqui. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Até, pessoal. Até.